Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nós estamos avançando um pouco mais no nosso conteúdo, né? E nosso bom dia aí para a turma de Assunção do Piauí, nosso bom dia aí para Santo Antônio de Lisboa, para São Luís, né? Para São João da Canabrava, nosso bom dia aí para a professora Fátima Campelo. Bom dia, Mariana aí também, né? Acompanhando a gente, a Seduc. Então, é muito bom estar com vocês. Nós vamos conversar com vocês sobre princípios ambientais que norteiam o direito ambiental e competências em matéria ambiental. Na verdade, assim, competências nós já até comentamos com vocês, não é isso? Na aula passada? Já adiantamos na aula passada essa parte da competência, mas a gente vai tocar de novo, né, a respeito desse assunto. E aí o nosso objetivo é conhecer os princípios ambientais que norteiam o direito ambiental e demonstrar as competências em matéria ambiental. Aqui, pessoal, quando a gente fala de competência, é dizer quem é que pode legislar, tá? Resumidamente, quem é que pode legislar em termos de matéria ambiental, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso assunto, vamos aí ver aquelas questões que a gente deixou na aula passada? Todo mundo respondeu? Espero que sim, né? Pessoal, quando a gente pergunta assim para vocês, né? Coloco perguntando para vocês. Responderam? Vamos utilizar o chat. Olha, isso aí nada mais é. A gente está colocando para vocês exercitarem a proatividade. A interação, a participação. Veja só, pessoal, isso é importantíssimo para vocês, tá? É muito importante. Quanto mais vocês utilizarem o chat, participarem, né, melhor vocês vão estar, né? Podendo ter, dando oportunidade, inclusive, para a gente aprofundar um pouco mais nos conteúdos. Tá? E é bom, exijam bastante da gente. Tá? Aí deixamos essa questão aí para vocês. Com relação à disciplina constitucional no âmbito do direito ambiental, assinale a opção correta. E aí, qual é a letra? Questão número 1, basta colocar 1 e qual é a letra? Vamos lá? Já? Responderam? Muito bom, né? Muito bom, né? A turma do YouTube aí. Cadê Marcos Ricardo? Cadê vocês? Cadê Lívia? Vamos respondendo aí. A turma do IPTV também. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos responder de trás para frente, né? Por disposição constitucional, o Atol das Rocas é considerado patrimônio nacional, devendo sua utilização obedecer às condições de preservação do meio ambiente. Pessoal, a Constituição não trata de coisa assim específica, né? Não é. Então, isso aqui não é disposição constitucional. Tá? Aqui não é disposição constitucional. Aqui tem que ser outra regra. Então, tá fora aqui. A letra C. Estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra potencialmente lesiva ao meio ambiente, embora não tenha sido expressamente consagrado na Constituição, tornou-se obrigatório em virtude da jurisprudência pacífica do STF. Não, negativo, né, pessoal? Né? Essa obrigatoriedade aqui, né, ela não decorre do STF. Tá? Isso aqui decorre de lei. Né? Vamos botar aqui, ó, decorre de lei. E não de jurisprudência. Jurisprudência, pessoal, não é lei. Tá? A jurisprudência ela está consagrada, ela consagra a partir de aplicações da lei. Casos concretos que previstos em lei. A letra B, né? As usinas que operam com reator nuclear devem ter sua localização definida em lei estadual, né? Pessoal,
energia nuclear, não é nada de estadual, isso aqui é federal. Então, restou a letra A. A Constituição consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fora do título 2, que se refere aos direitos e garantias fundamentais. Então, tá lá, gabarito, letra A, né? Na verdade, isso aí tá lá no gabarito, letra A. Então, vamos aí também ver outra questão para vocês, né? Veja só, pessoal, essas questões, ela acaba consolidando o conhecimento para vocês, tá? O parágrafo 4 do artigo 225 da Constituição Federal estabelece que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Em face desse dispositivo, assinale a afirmativa correta. E aí, responderam? Vamos lá, letra. Então vamos aqui conferir o gabarito com a gente, né? A Mata Atlântica, vamos fazer de trás para frente de novo, né? A Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional, é considerado bem da União? Não, né? Não é bem da União, né? Pode dizer que isso é bem da União. A Mata Atlântica não é bem da União. Ela é um bioma. Falando aqui, referindo ao parágrafo 4º, né? Tal preceito da Constituição converteu em bens públicos os imóveis particulares abrigados pelas florestas. Não, converteu nada, meu irmão. Nada feito, né? Nada feito. Os imóveis particulares continuam particular, só que eles têm que seguir as regras aí, né? A letra A. O poder público está impedido de promover a desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária nas áreas referidas no preceito constitucional em apreço. Não, pessoal. Quando ele está falando de biomas, né? Ele não está falando de reservas, tá? Veja que aqui o artigo 25 fala floresta amazônica, fala de Mata Atlântica. Ele está falando de biomas, né? Não está falando. Então, não está impedido de promover desapropriação, né? E restou, então, a letra B. Os proprietários dos imóveis particulares inseridos nas florestas e matas referidas nesse dispositivo constitucional podem utilizar os recursos naturais existentes nas áreas, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. É praticamente, né, uma reescrita do artigo do parágrafo 4º, né? Então, gabarito letra B. A terceira questão aí. Assinale a opção correta de acordo com as normas constitucionais sobre o zoneamento ambiental, né? Vamos lá, né, pessoal? Letra? Vamos conferir aqui, né? Letra A. Os estados podem, por lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Para isso, preciso da concordância dos municípios envolvidos, os quais devem aprovar lei municipal com o mesmo teor e conteúdo negativo, né, pessoal? Não precisa disso aqui tudo, não. Tá?
Compete à União elaborar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico. Perfeito, né, pessoal? Isso aí já matou, então, a nossa alternativa aqui, tá? Pode já gabaritar, tá certo? Não é necessário nem de ver as outras, né? Já gabaritamos aí 3, letra B, né? Considerando as repartições de competências ambientais estabelecidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Tá? Aqui das competências, né, pessoal? Já comentamos na aula passada essas competências, né? Vamos lá? Letra A. Deverá ser editada a lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e município para o exercício da competência comum de defesa do meio ambiente, né? Pessoal, isso aqui não tem nada a ver aqui, né? Não tem nada a ver, né? Editada lei ordinária aqui. Se nós estamos tratando, né, de competência aí quando fala União, Estado, município, não é. Ou está na Constituição ou é lei complementar. Vamos ver agora a letra B, né? A exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental, de licença de prefeitura municipal, sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo, decorre da competência municipal para o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Perfeito, né, pessoal? Estou falando aqui de tudo de município e é competência do município, tá? Aí não precisa nem ler as outras, né? Mas aqui falando aqui, legislar sobre proteção ambiental, do meio ambiente, controle de poluição, é de competência concorrente. Não, nada a ver, né? Isso não é competência concorrente, não. Competência exclusiva em matéria ambiental não alcança as aplicações de sanções. Não, claro que alcança sim, né? Mais uma questão, então, aí, ó, dá um gabarito para vocês, mais uma questão. Questão número 5 aí. Tendo em vista as normas sobre meio ambiente constantes na Constituição, assinale a afirmativa correta, né? Então, nós estamos vendo aí praticamente o artigo 225, né? Vamos lá, então, conferir esse gabarito aí? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aos municípios cabe suplementar a legislação federal e a estadual. Perfeito, né, pessoal? Né? A competência aí dessas questões ambientais é da competência da União dos Estados do Distrito Federal. O Distrito Federal, pessoal, entra nesse contexto quando ele tem as funções de Estado. E ele também, o Distrito Federal, também vai legislar, suplementar na condição de município. No Distrito Federal tem essa característica de ser ao mesmo tempo Estado e município. Então, já gabaritamos aí, né? Não precisa nem ler as outras, já está fechado aí, tá bom? Assim, nós podemos agora avançar o nosso estudo, né? Vimos essa breve revisão aí, vendo as questões. Podemos avançar agora e começar a ver aí com vocês princípios ambientais que norteiam o direito ambiental, né? E competência ambiental na matéria. Primeira coisa assim, que a gente precisa entender, pessoal, que princípios são o quê? As proposições básicas e fundamentais que definem a lógica e a racionalidade de um sistema, né? E caracterizado pela generalidade e universalidade. Veja só, entender aqui, pessoal,
entendimento mais amplo do que é princípio, né? Então, nesse entendimento mais amplo, são proposições básicas, fundamentais, condicionam a estruturas subsequentes, ou seja, inclusive a própria lei define a lógica, a racionalidade do sistema e é caracterizada por generalidade e universalidade. Então, os princípios nunca vão falar de questões específicas, né? Ah, pelo princípio, não sei o quê, da conservação do meio ambiente, a Lagoa do Norte não pode ser... O princípio não fala da Lagoa do Norte, né? Ele fala, se tiver que ele falar de lagoa, ele vai falar de lagoas em modo geral. E veja só, pessoal, o direito ambiental, ele ganhou essa pujança agora como uma disciplina autônoma, porque compreende aí características próprias, né? Alcançando um princípio, normas e regras peculiares e específicas, né? Que aí o princípio, além de ser uma proposição fundamental, ele auxilia o operador do direito na interpretação, na compreensão dos institutos jurídicos, né? Então, nós estamos falando que os princípios também, além daquela questão fundamental, eles servem como um auxílio ao operador do direito. Ou seja, na verdade, assim, auxilia os juízes, né? E também auxilia também o mundo empresarial, porque a partir dos princípios você vai ver se, opa, eu estou seguindo esse princípio aqui, né? Veja só, assim como nos outros ramos do direito, os princípios, né, eles assumem um papel de suma importância, são importantíssimos, né? Porque ele define uma postura do cidadão em relação ao meio ambiente. E também serve para delimitar o posicionamento das decisões do poder público. Então, veja que os princípios ele definem uma postura do cidadão, né? E também as decisões, né? As decisões do poder público. Então, na verdade, assim, os princípios eles servem para dizer para o cidadão assim, ó, é bom por aqui, tal, mas ao mesmo tempo ele dá uma freada no Estado para o Estado também não avançar demasiadamente nas questões ambientais. A Elida Seguin, né, é uma jurista alemã. Eles propuseram aí, princípios, né, próprios do direito ambiental, que foram depois adotados, né, pela doutrina internacional, né. No Brasil, pessoal, esses princípios, né, que vieram lá da doutrina internacional, também passaram a fazer parte da nossa Constituição. Passaram a fazer parte da nossa Constituição. E impulsionou aí a consolidação do direito ambiental, né? Tanto do ponto de vista no constitucional, como também nas leis infraconstitucionais e também na postura da comunidade. Veja só que no direito ambiental, nós temos um rol de princípios enorme, tá? Um rol aí enorme de princípios, né? Mas nós temos aí duas constatações que a gente pode ser feito, né? Uma delas é a seguinte, nós não temos uma uniformidade da doutrina, então a doutrina ainda pensa, ainda tem divergências de pensamento em relação aos princípios do direito ambiental. E a outra questão, que todos os princípios são a favor do meio ambiente. Isso aqui é importante vocês saberem, é o seguinte, pessoal, que em caso de ter uma situação de dúvida, né, restringe demais para preservar o meio ambiente, né? Vamos apresentar aqui para vocês alguns que já estão aceitos pela doutrina e também da jurisprudência, né?
Então, começando com vocês, o nosso primeiro princípio, princípio do desenvolvimento sustentável. Pessoal, esse aqui é um princípio bem pujante, né? Veja que esse aqui tá muita coisa aqui. O princípio de desenvolvimento do meio ambiente, né, foi consagrado lá na Noruega, lá no relatório de Brundtland, que foi lá a primeira ministra da Noruega. Isso, pessoal, muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, né? E esse relatório foi conhecido Nosso Futuro Comum, né? Aqui, pessoal, né? Nós estamos falando que isso aqui aconteceu, né? No âmbito da ONU, reuniões da ONU sobre o meio ambiente. Em 87 saiu esse relatório. E está lá, nesse relatório, aqui já com as traduções, né, pessoal? Tá? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Tá? Veja só, pessoal, esse princípio aí, ele está também presente na nossa Constituição, né? A gente vai ver mais para frente aí, que ele está presente na nossa Constituição, esse princípio. Então, foi agasalhado aí para a nossa Constituição, esse princípio aí de conservação do meio ambiente, que veio lá do relatório, né, produzido lá na Noruega. E isso aqui a gente pode, né, colocar uma setinha e dizer, né? Definição de dizer. Bom, veja só, que a importância que foi registrada, né? Isso aí desse artigo, né? Do relatório lá, da Noruega, está no caput, né, do nosso artigo 225 da Constituição. Não vejamos aí eles, né? Olha aí. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservar para as presentes e futuras gerações. Veja que aqui na nossa Constituição fala também, ó, de presente, né, e futuro, e também colocou aqui, ó, né, que é a participação do poder público e da sociedade, o dever de defender e de preservar, né? Então, o dever de prever e preservar, visando também a utilização desse bem comum aí do meio ambiente, né? Beleza? Também foi incluído na declaração resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a CNUDC, né, no Rio de Janeiro, ou seja, a nossa Rio 92 ou a ECO 92, tá? Como princípio número 4 da ECO 92, trouxemos lá, né, foi colocado lá na ECO. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Então, no princípio número 4. Mas aí a gente complementa lá no princípio número 7 da ECO 92, a fim de conseguir um desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, os estados devem reduzir e eliminar os modos de produção e de consumo não viáveis e promover políticas demográficas aprimoradas. Não está levando, pessoal, tudo isso aí, né, para manter o ambiente equilibrado. José Ricardo Viana, né, colocou, né, que dentro do escopo do princípio de desenvolvimento sustentável, né, é procurar encontrar uma forma de conciliatória, ou seja, um ponto de equilíbrio entre o econômico e o social e o ambiental.
E aí ele colocou lá o José Viana, né? Entre as atividades econômicas e o uso adequado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando para gerações atuais e subsequentes. Veja, pessoal, que há muita questão, né? Em todos os autores, né? Aqui tem essa questão bastante comum aqui, né? Ó, ponto comum, né? Que fala, olha aqui, gerações atuais e subsequentes. Gerações atuais, e presentes e futuras, né? Mas todos estão levando. Mas o que destaca nesse autor aqui, que é uma questão conciliatória, ou um ponto de equilíbrio, que ele diz aí, entre a atividade econômica, né, e o uso adequado dos meios, dos recursos naturais. Então ele coloca esses dois pontos, né, como relevante agora. Então está trazendo aqui para o direito ambiental, veja que está trazendo aqui essa necessidade de conciliação entre o econômico e o ambiental. Também, dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, traz o comprometimento. Comprometimento de quem? Da sociedade. Mas não é só a sociedade local, é mundial, para buscar soluções para que tenha progresso ou desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico não esgotar os recursos naturais, né? Ou seja, tem que deixar também para as futuras gerações, né? Não há que se pensar em deixar somente ambientes degradáveis para as futuras gerações. Nós temos que deixar alguma coisa bem. Na nossa Constituição, que é dita também Carta Magna, aqui, pessoal, né? Essas são as expressões que são usadas. Então, aqui é a nossa Constituição, né, de 88, a nossa Carta Magna. No seu inciso 6º do artigo 170, lá dentro do capítulo, né, dos princípios gerais da atividade econômica, veja que dentro das definições lá, no artigo 170, que fala da atividade econômica, está lá: a ordem econômica brasileira terá que observar, entre outros princípios, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, todos os produtos e serviços e de seus processos, elaboração e prestação. Beleza? Veja que não é, a questão ambiental não é tratada somente no capítulo lá, no artigo 225, que fala da questão ambiental. Não, também veja que dentro lá da parte do capítulo que trata das atividades econômicas, também trata de questão ambiental, né? Aqui eu trouxe só para curiosidade para vocês, né? Só para vocês terem curiosidade aqui, né? Que é uma questão que foi levada ao STF, que colocou aí a questão do desenvolvimento nacional, né? E aí está colocando lá no artigo 225 o princípio do desenvolvimento sustentável como um fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia, né? Que trata lá do princípio de desenvolvimento sustentável. Então já está pacificado, inclusive o STF já tem tratamento para essa questão, tá? Não vou ler todo aqui, porque aqui, pessoal, é a decisão, né, da ADI, né? A decisão aqui da ADI, proferida lá pelo professor Celso de Mello, ministro, né? Continuando falando sobre o princípio de desenvolvimento sustentável, nós vemos aí que a nossa legislação brasileira também trata dessa questão. Ela já está bem avançada nesse ponto. E nós temos aí duas leis que tratam dessa questão. Não é isso? Então tá aí, pessoal. Preocupando com a questão do desenvolvimento sustentável, a lei 6.803, lá de 1990, em seu artigo 1º,
já regulamentava a compatibilização das atividades industriais com a preservação ambiental. E aí? Pessoal, veja só, né? Que um detalhe para vocês, né? Um detalhe para vocês que acho que vocês prestaram atenção bastante, né? Nós falamos em Constituição Federal e colocamos assim, 88, porque a nossa Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988, não é isso? Professor, mas o senhor está falando... eu estou falando de uma lei que vem antes, né? E como a Constituição Federal trata de questões ambientais, e essa lei trata de questões ambientais também, ela foi recepcionada pelo novo ordenamento jurídico nosso, né? Então está lá, né? Aqui já no artigo 1º fazia a questão da compatibilização entre atividades industriais, né, e proteção ambiental. Já a Lei 6.938, também de 81, veja também que essas duas leis, né, todas elas foram né? Elas foram recepcionadas pela Constituição. Por isso até coloquei assim um pouquinho, né, caminhando para dentro lá em cima. A Lei 938 também acolheu o princípio, né, de instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, com previsão de avaliação de impactos ambientais. Veja, pessoal, que a questão ambiental, ela não é uma coisa nova, ela já vem há algum tempo já, tá, sendo colocada, sendo discutida fortemente, tá? Então, vimos aqui. Opa, cadê? Aqui, né? Pronto, aqui. Vamos voltar aqui. Aqui. Com isso aí, pessoal, a gente viu aí, tivemos uma ideia, né? Vamos dizer assim, uma noção básica, né, desse princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Nós vimos fortemente que nesse princípio do desenvolvimento sustentável, nós temos aí que a necessidade de conciliar o econômico com a preservação ambiental, mas não é somente a utilização, quando fala de preservação ambiental, não é somente preservação dos recursos naturais, somente para a geração atual. Tem que se pensar também em gerações futuras. Agora, então, vamos partir para outro princípio. Agora vamos conversar sobre outro princípio, que é o princípio da preservação e da precaução. Veja só, aqui é o seguinte, muitos doutrinadores, né, especialistas na área do direito, colocam que esses... deixa assim uma certa, né, confusão ou até mesmo entendimento que esses princípios são a mesma coisa, mas na verdade não é, tá? Tem uma pequena diferença que tem aí para a gente ver, tá? Né? Não são os mesmos princípios, mas veja que tem algumas características bem específicas que a gente vai conversar aqui, né? Dentro do princípio da preservação, coloca que esse princípio determina que sejam tomadas medidas para afastar ou, ao menos, minimizar o dano causado ao ambiente natural em virtude da atividade humana. Veja que aqui nós estamos falando de afastar, não é isso? E no princípio da precaução, né, diz respeito à necessidade de agir com cautela quando existem dúvidas ou incerteza acerca do dano que pode ser causado por determinada atividade. Uma é afastar e outra nós estamos falando, né, incerteza. Na verdade, assim, né, existe uma diferença? Existe, né? E para a gente ver bem detalhadamente, né, essas duas diferenças, nós estamos vendo que quando não se tem certeza,
a respeito do dano que possa acontecer. É um princípio que nós estamos falando, do princípio da precaução. Então, veja só que esse princípio aqui nós estamos falando, que nós estamos fazendo. Quando eu não tenho certeza, então eu estou falando da precaução, né? E quando nós estamos falando de consequências danificadoras que são conhecidas, aqui já são fatos que são conhecidos, nós estamos falando do princípio da prevenção, né? Então aqui nós temos aqui que é danificadoras, né? Consequências danificadoras, aí nós estamos falando do princípio da prevenção, tá? Na verdade é o seguinte, todos os dois princípios eles são muito importantes, né? E todos os dois estão relacionados com medidas que visam evitar, né? Ou minimizar o dano ao meio ambiente, né? Isso aqui é importante que vocês saibam assim, que todos os dois princípios estão relacionados a minimizar ou evitar os efeitos danosos ao meio ambiente, tá? Vamos entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, né? Veja só, que o princípio da precaução protege porque desconhece o risco da atividade humana, né? Então aqui nós temos que a nossa precaução, né? Nós estamos dizendo que desconhece o risco da atividade humana. Ou mesmo se esse risco existe, né? Na atividade ou empreendimento, mas falta estudo científico conclusivo suficiente. Então, ou desconhece, ou não tem estudo que caracterize, né? Ou que possa dizer aquele risco. De outra forma, nós podemos dizer que o princípio da prevenção, aí nós temos um binômio, né, de conhecer, né, e prevenir. Aqui nós já conhecemos o risco, aqui nesse caso da prevenção, conhece-se o risco da atividade humana e, em função de se conhecer esse risco, precisamos adotar medida de prevenção. Vamos dar um exemplo para vocês disso aí, né? Que isso aí está muito... professor, isso aí está muito, né? Vamos botar aqui uma situação para vocês, né? Nós temos aí estudo que, por exemplo, tem já pesquisa na área... vamos pegar da área mais... assim, uma coisa mais, bem mais palpável para vocês, né? Imagina só, você vai andar de moto ou de carro, né? E aí você vai andar numa estrada em que está muito esburacada, ou então que você vai andar numa estrada carroçal onde tem possibilidade de ter toco de pau, né? Que está lá. Então você já está vendo que aí você já sabendo que a estrada está muito esburacada, você pode ter problema aí de cortar o pneu do carro, não tem? Pode. Então vou adotar o quê? Medidas preventivas, né? Eu vou reduzir a velocidade, não é isso? Vou evitar, prevenir, né? De prevenção. Então eu vou prevenir, não vou viajar à noite, porque à noite a visibilidade diminui bastante, é isso? Professor, bota um farol. Não, mas às vezes mesmo com farol, né? É meio complicado se a estrada está esburacada, né? É bom ficar andando de noite, não, tá? E tem que reduzir a velocidade, tá? Mas quando a gente fala lá da precaução, vamos ver aqui, não tem estudo científico a respeito de determinada coisa, né? E aí vamos dizer o seguinte, aí nós tivemos aí no período da pandemia, né? Muita discussão a respeito de uso aí de alguns medicamentos e as equipes médicas estavam dizendo, não usar o medicamento tal, né? Não tem estudo para isso, então não deve usar, porque não se sabe quais são os efeitos, quais são os problemas que pode causar. Então sabe que pode ter problema, mas não tem estudo que comprova, nem que sim, nem que não, né? Tá certo? Então,
quando a gente fala de precaução, nós estamos vendo assim, olha, eu sei que tem um risco, mas eu não conheço, né? Não tem estudo que comprova que isso aí é. Eu sei que pode acontecer, mas eu não tenho estudo que diz isso. Veja só, que esse princípio da precaução, ele também, né? A previsão legal dele lá na lei 11.105, no caput do artigo 1º, que regula essas normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam, né, organismos geneticamente modificados. Então, na precaução aí, veja só, pessoal, eu não tenho. Para vocês voltarem aqui, vamos ver o que é o seguinte, olha. Vamos voltar aqui. Nós estamos falando do princípio da precaução. O princípio da precaução está me dizendo que me falta estudo científico para isso, não falta? Aí eu pego assim para vocês, né? Organismos, né, geneticamente modificados, né, pode causar dano? Pode. Mas não tem estudo científico que diz que causa dano ou que não causa dano. Por isso, ele está abarcado aqui no princípio da precaução e foi positivado lá no parágrafo, no artigo 1º da lei 11.105, né? Veja só, né? Ambos os princípios, tanto da proteção como da precaução, eles estão expressos, né, em leis que protegem, a lei que protege o bioma Mata Atlântica. Então, ambos os princípios estão aqui, ó, né, legado. Positivado na lei 11.426 de 2006, né, devendo que esses princípios serão observados, entre outros expressos, que está lá no parágrafo único, né, do artigo 106 dessa lei. E aí nós podemos ver agora também que o princípio da prevenção... Ô, professor, mas a prevenção, precaução... Ixi, tá uma confusão, né? Tá não, pessoal. Né? Tá não. É porque a diferença de um é pequena, né? É muito próximo, por isso a gente tem que tratar eles juntos para ficar mais fácil para entender, né? O princípio da prevenção visa a durabilidade sadia, né, da qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da natureza. Veja que prevenção nós estamos vendo aí o futuro, né? Esse jurista, né, Paulo Afonso Leme Machado, defende que a precaução é um mundo onde as interrogações, onde os saberes são colocados em questão. Aqui a prevenção justamente coloca nesse aspecto, né? Se coloca em questão. Opa, peraí. Já o autor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, quase que não sai, né? Destaca, né? Sobre o prisma da administração, encontramos a aplicabilidade do princípio da prevenção por intermédio de licenças, das sanções administrativas, da fiscalização e das autorizações, entre outros tantos, né, atos do poder público, determinantes da sua função ambiental de tutela do meio ambiente. Olha aqui, pessoal, né? Entrando aqui no setor público, também está previsto lá, né, dentro desse princípio da precaução. Né? O princípio da prevenção também lida com riscos, veja que lida com riscos e impactos já conhecidos pela ciência. Tá? É importante vocês guardarem isso, que esse princípio, né, nós estamos falando que são coisas conhecidos pela ciência. Pessoal, e eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Vocês estão fazendo curso técnico em administração, né?
Isso aqui, pessoal, é básico para um administrador, né? É básico para um administrador, né? Adotar esse princípio da prevenção. Professor, mas não é só. Não é só. Né? Quando a gente fala de administração, não é só com relação à prevenção com risco ambiental, né? Essa prevenção, pessoal, é tudo na administração. Envolve, inclusive, as questões ambientais, né? Como assim, professor? Né? Veja só. Vamos trazer esse exemplo para o ambiente da administração, para que fique até mais fácil para vocês, certo? Vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui, mas depois eu vou apagar. Por assim. Vamos lá, todas as empresas têm preocupações com seus custos, não tem? Tem. E aí, veja só, né? Vai desenvolver uma determinada atividade, né? Vamos pegar aqui uma atividade qualquer, né? Uma atividade X, tá? Uma atividade X. E aí, para essa atividade X, né? Eu posso contratar uma pessoa, né? Para realizar, posso contratar 2 pessoas. Não posso? Posso. Para realizar determinada atividade. E o administrador tem que cuidar disso, não tem? Tem. Porque ele está olhando lá seus custos, não está? Tá. E o administrador sabe que contratar 2 pessoas, né, nós vamos ter o quê? Um custo maior, né? Então já tem conhecimento científico que ao contratar 2 pessoas eu vou ter, para realizar a mesma atividade, eu vou aumentar meus custos, não vai? Vai. Então eu tenho o quê? Eu já conheço, então eu já sei o que eu vou fazer, né? É claro, pessoal, que aqui a gente coloquei de uma maneira bastante simplista para vocês, até porque assim, né? Contratar uma pessoa ou mais que afeta lá os custos, né? Tem que analisar o volume também, tá? Mas eu coloquei assim como se o volume fosse igual, somente para vocês terem aí uma noção, né? Dessa questão de já ser conhecido, né? Opa! Com isso, pessoal, nós finalizamos aqui esses 2 princípios da precaução e prevenção, tá? Sabendo que aqui, nesse caso, né, nós falamos aqui prevenção, não é isso? A prevenção aqui está ligado a fatos que eu já conheço, tá? Então, agora podemos falar aí do princípio do poluidor pagador e do usuário pagador. São 2 princípios que estão muito próximos também, então a gente trata eles, né, em juntos, né? Tratamos esses 2 princípios de uma maneira unificadas aí, tá? O princípio do poluidor pagador, né, também está previsto, né, na nossa declaração do Rio de Janeiro, a nossa ECO 92, né, lá no seu o 7º princípio, né, que diz lá o seguinte, olha aí. Aqui, pessoal, não tem muito, tem que ser, esse princípio ele está posto lá na declaração do Rio de Janeiro. Então, a gente pode, vai explicar ele, né, esmiuçar, mas vamos ver ele ipsilítere como é que está. As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção aos interesses públicos e sem provocar distorção no comércio e nos investimentos internacionais. Tá? Veja só, pessoal, aqui nesse princípio está colocando aqui, né, fortemente, né, que deve arcar com os custos da poluição, né? E também atender os interesses para que não haja também queda de produtividade, porque vamos dizer, poderia ser, não vou poluir mais nada, então não vou usar mais máquina nenhuma, não vou nem produzir mais. Não, ele tem que também fazer uma conciliação,
com as questões do desenvolvimento ou dos investimentos, como queiram. O objetivo desse princípio, pessoal, está na responsabilizar o poluidor, né? Veja que aqui o foco desse aqui é responsabilizar o poluidor, né? Com o custo que vem lá do que ele está causando, a degradação que está prevista, né, no seu repertório. A doutrina tem chamado esse princípio, né, de responsabilidade, princípio da responsabilidade. Eu creio que, com o passar do tempo, esse princípio ele pode até ser alterado, né, pode ser até alterado, né, a nomenclatura dele, porque a doutrina já se fala em princípio da responsabilidade. E, pessoal, e nada mais né, que esse princípio, se o objetivo dele é responsabilizar, né, então seria mesmo um princípio da responsabilidade. Mas, por enquanto, deixa como está previsto na legislação, né, previsto poluidor pagador. A ideia desse princípio não é fazer com que as pessoas paguem, né? A ideia desse princípio não é fazer com que as pessoas paguem, né, mais pelas suas responsabilidades, pela responsabilização. A ideia, pessoal, é evitar o dano ambiental, né? Que se a gente fosse pensar somente ter uma postura voltada para a indenização reparatória, né, aí nós vamos ter, né, uma falsa percepção, né, e que seria a questão, seria simplesmente financeira, mas não é essa a questão, tá? Veja que não é essa a questão de estar sempre. A questão é que realmente é evitar mesmo o dano. O caráter preventivo, né, desse princípio, que ele é uma fixação, né, de tarifa ou preço, ou ainda exigências de investimento na prevenção do uso dos recursos natural, do uso do recurso natural. E o caráter repressivo, né, é uma indenização residual ou integral do dano causado. Veja só, né? Embora ele tenha essas duas facetas, mas o objetivo principal, pessoal, é esse aqui, né? A prevenção, né? Para que as empresas possam, né, as pessoas investir mais em questões de prevenção do que propriamente estar usando lá. Se fosse somente pelo ficar na questão repressiva, nós teríamos aí apenas o caráter financeiro. Tá? Avançando mais um pouquinho, né, nesse princípio, né, nós vamos ter aí que muitos danos ambientais, né, muitos danos ambientais é de difícil reparação, ou também é irreparável, né? Porque não existe aqui quanto. Pessoal, vamos dizer o seguinte, né? Nós estamos falando aqui do poluidor pagador. Nós vamos falar aqui, então, daquelas... Aqui está aqui, né? Do lado aqui, né? Olha aqui. Né? Petróleo aí foi derramado no mar, nos mares aí, que veio bater nas praias, né, do Brasil. Pessoal, uma coisa assim, fazer a reparação é difícil? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Tirar esse petróleo todinho aí, né? Também os rompimentos lá das barragens, o uso de mercúrio lá na exploração dos garimpos também, na exploração de ouro, né? Mas aí eu te pergunto aqui para vocês o seguinte, né? Quanto? Quanto custa? Qual é o custo que tem desse aí? Vamos tentar monetizar aí essa questão do petróleo
derramado nas praias brasileiras. Ah, professor, isso aí é fácil de fazer, né? Tranquilo, né? A gente contrata aí mão de obra e máquinas, trator e tudo mais, a gente contrata aí as pessoas. Então, isso aí eu posso fazer um plano muito legal aí para poder fazer isso aí. Pois bem, né? Você fez uma parte. Pois bem, você fez uma parte. Você calculou o custo só para retirar o petróleo, não é isso? Foi. Mas e aquela parte que você não consegue tirar? Quantas espécies, quantos animais, né, foram afetados aqui que não tem recuperação mais? Quanto? Ah, não faço ideia, professor. Não faço a mínima ideia, né? Não faço a mínima ideia com relação a essa questão de quanto de dano temos. Tirar o petróleo, isso aí, pessoal, a gente bota aí trator e contrata pessoas, isso aí é fácil calcular, né? O trator funcionando é tantos reais por hora máquina trabalhada, então isso aí fica meio complicado, não é isso? Então, pessoal, fica essa questão para vocês, é a seguinte, né? Qual é o preço dessa reparação? Porque, veja só, isso aí pode demorar dezenas de anos para recuperar ali aqueles animais que perderam. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nessa aula. A gente volta para continuar conversando na próxima aula com vocês, tá? Daqui a pouquinho mesmo a gente está de volta.